Bom, olá, boa tarde. Eu desejo as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui presentes no nosso primeiro evento Mulheres na Área de Energia, com o tema Negócios, Energia e Carbono. Um encontro que reúne especialistas, empresas e instituições comprometidas com o desenvolvimento de soluções sustentáveis e com a geração de oportunidades comerciais nos setores de energia limpa e mercado de carbono. A Mitseed é uma empresa global de pesquisa, consultoria, treinamento e soluções em mudanças climáticas com foco em transição e eficiência energética. Com tecnologia, inovação, excelência técnica e compromisso com a sustentabilidade, a Mitseed é hoje uma referência em transição energética e descarbonização. É também uma empresa de engenharia cuja equipe é composta por cerca de 50% de mulheres, incluindo posições de liderança. Meu nome é Daiane Elert, eu sou engenheira eletricista, especialista em eficiência energética e gestão de energia, e atuo na Mitseed como gerente de transição energética e sou líder no setor de estudos da área de hidrogênio. Eu aproveito esse momento, então, para fazer uma breve contextualização. Esse é o primeiro evento presencial promovido pela Mitseed, mas representa também o resultado de anos de dedicação a um propósito que nos inspira. A iniciativa ela teve início em 2019 com a Rosane Fukuoka, nossa diretora técnica, presente aqui conosco, e passou por diferentes formatos e nomes. Meet Girls, Meet Mulheres na Energia, Roda de Mulheres. Mais recentemente, com o apoio da GIZ, por meio do projeto Potencialize, essa jornada ganhou independência e passou a se chamar Women for Energy Efficiency, WE. Paralelamente, desde 2022, a Mitseed promove de forma autônoma e apoiada por toda a equipe, homens e mulheres, o evento Mulheres na Área de Energia, em formato virtual, sempre com o objetivo de fomentar debates técnicos conduzidos por mulheres com atuação destacada no setor. E hoje temos a alegria de realizar essa edição no formato presencial. Ao longo do dia, teremos 2 painéis com grandes nomes do setor, debatendo temas estratégicos para o presente e o futuro da economia verde. Ao final, haverá um momento dedicado ao networking. Durante os painéis, fiquem à vontade para se servir de café no coffee break. Para darmos, então, início à programação, convido respeitosamente ao púlpito a diretora da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, CCBC, instituição que nos acolhe neste espaço, Daniela Leite. Por favor, Daniela. Obrigada. Olá, bom dia. É um grande prazer estar aqui, sendo host desse evento tão bacana com a Mitseed, que é a nossa empresa querida aqui. Para quem não conhece, primeira vez de muita gente aqui? Só as cabecinhas. Então, é uma alegria ainda maior recebê-los. Sejam bem-vindas à Casa Brasil, Canadá aqui. Venham sempre. A ideia é que tenham mais eventos como esse. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá surgiu há mais de 50 anos, justamente para estreitar laços entre os 2 países, trocar informações. E é isso que a gente vem fazendo, em parceria, inclusive, com empresas como a Mitseed, para isso. Nós somos um elo que conecta aí o setor público ao privado, as empresas dos 2 países, para sempre buscar um aumento da balança comercial, do fluxo de negócios, etc. E tudo está envolvido, né? Falar de energias renováveis, falar de ESG, faz parte, até porque isso está no DNA do Canadá e é o que a gente também traz para as empresas aqui do Brasil. Acredito que esse ano é um ano bastante importante, né? Por sediarmos a COP aqui no Brasil pela primeira vez, então todo mundo é um assunto do momento. O Canadá vem atuando muito nessa questão de energia limpa, tem várias fontes de energia renovável também, e poder trazer debates dessa forma aqui, dessa natureza para nós é bastante interessante. Eu vi a agenda, né, pensada com tanto carinho, e a gente sabe que pesquisas da ANEEL, da Enel, que foi feito, né? Eu vou até falar aqui, em 2023, a pesquisa Mulheres no Setor Elétrico, aquela época mostrava que apenas 20% dos principais, 20%, só tinha 20% de mulheres em cargos de gestão nesse setor elétrico. Então, iniciativas como essa que a Mitseed faz, de fazer esse encontro e continuar, né, como a gente pode ver, né, vem se reformulando, vem reestruturando, é muito importante. Aqui na Câmara nós temos grupos específicos também, a Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão, com programas de mentoria nesse sentido de ter mais mulheres em cargos de gestão. Nós temos a Comissão de ESG também, que eu convido a todos para participar. E, inclusive,
convido a todos para até continuar conversando bastante com a MITSEED, que tem essa vivência de Canadá, de Brasil, desse ecossistema, da importância do ESG na cadeia e na forma como faz negócio, né? Porque acho que todos, no final, o mundo está indo para esse lado de pensarmos não só em negócios, pensarmos no ecossistema como um todo, para ajudar as comunidades, para ajudar o comércio e assim por diante. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar a MITSEED aqui na figura do Gabriel e da Rosane, né? Rosane que está aí firme nesse grupo, nesse intuito de continuar tendo esse grupo forte, trocando ideias. Conte com a Câmara também nas ideias que vocês tiverem, dúvidas, informações, e espero realmente poder recebê-las aqui mais vezes. E convido a todos para também seguir, acessar o site da Câmara, os nossos eventos. Vai ser uma grande alegria continuar vendo os rostinhos de vocês por aqui e contribuindo nesse debate tão importante. Muito obrigada. Bom, obrigada à diretora da CCBC, Daniela Leite, pelas palavras e pela recepção. Vamos agora, então, ao nosso primeiro painel, com o tema Oportunidades em Negócios em Cleantech e Energia. Convido para tomar em seus lugares Rosane Fukuoka, diretora técnica da MITSEED, que fará a moderação deste painel. Ela é arquiteta e urbanista formada pela USP, com vasta experiência em diagnósticos energéticos e edificações, consultoria em eficiência energética e participação e coordenação de projetos de P&D. Pós-graduada pela FGV e Faculdade de São Luís, mestre em energias renováveis pelo IMF da Espanha, é ED Expert, Auditor e Trainer, com formações no Japão e na Alemanha. Integra a Global Women's Network for Energy Transition, a GWNet. A painelista Elbe Ganon, infelizmente, não pôde comparecer, mas inditou a querida Bárbara Torres, que ela é especialista em assuntos regulatórios na Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, a AB Eólica, especialista em direito público, direito concorrencial e regulatório, com experiência em empresas de segmento de geração e comercialização de energia elétrica. Eu convido também a panelista Flávia Granato, economista com mais de 20 anos de experiência nos setores de energia e biocombustíveis, atuação em estratégias comerciais e liderança de equipe de alta performance. Possui MBAs pela FGV e pela Universidade de Vila Nova dos Estados Unidos, com carreira construída em grandes multinacionais, onde liderou projetos que ampliaram receitas e presença de mercado. É reconhecida por sua abordagem colaborativa, foco no cliente e habilidade em identificar oportunidades de negócio. No tempo livre, gosta de esportes, leitura, viagens em família e da companhia de seus 3 cachorros. Sejam muito bem-vindas. Abriremos, então, para perguntas do público ao final. Pedimos que levantem a mão para que a pergunta seja feita com o microfone, garantindo a captação do som. Desejo um ótimo painel. Por favor, Rosane, a palavra é sua. O teste está funcionando, então, Não, maravilha. Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Para nós, assim, é um orgulho imenso estar sediando aqui esse primeiro evento, né, de mulheres na área de energia presencial, né, no pós-pandemia, e fazendo um debate tão rico com 2 mulheres especialistas na área, no setor, né, de energias renováveis. Estamos aqui com a presença forte também, né? Então, representantes da diretoria técnica da AB Eólica e também da Flávia Granato, que vai falar bastante para a gente hoje sobre a parte de biogás também, biometano, né, que são 2 grandes apostas em biocombustíveis no Brasil, né? Então, assim, espero que seja um dia bastante produtivo. Tirem dúvidas, perguntem, vamos fazer um networking. Olha só quantas mulheres estão aqui hoje, né? Então é bom ver a casa cheia também, né? Então, muito feliz. Né? Vamos começar então os debates, né? Bom, vamos começar com uma visão geral do mercado, né? Então, minha primeira pergunta vai ser para a Bárbara, né? Então, Bárbara, como representante, né, da AB Eólica, como você enxerga o mercado de energia e eólica no Brasil atualmente? Quais são as perspectivas de crescimento? Como você tem visto isso gerar negócios e empregos no setor? E, especificamente, também, qual tem sido a atuação das mulheres? Né? Como você tem visto isso? Obrigada, Rosane. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todas e a todos. Queria primeiro parabenizar o evento. Achei muito bacana poder participar de eventos que, além de agregar assuntos técnicos de relevância, trazem também a questão da equidade, a questão de gênero, que é um tema que não pode ficar desatrelado de nenhuma outra discussão. Então, muito obrigada.
Peço desculpas em nome da Elbia Ganum, porque eu sei que talvez seja frustrante não havê-la aqui. Ela é, de fato, uma grande referência em energia eólica, também em diversos assuntos, especialmente transição energética justa. Ela está, felizmente, em Londres, discutindo transição energética, falando sobre COP30. Aliás, a Elbia é a pauta da Elbia, ela fala que ela tem vários chapéus, assim, ela tem assumido várias frentes. E, sem dúvida alguma, a COP é um compromisso que ela abraçou, sendo a representante, né, do Brasil nessa discussão, uma das poucas convidadas, grupo seleto, a Elbia está fazendo parte. Então, realmente, está aqui justificada a ausência dela. Bom, o setor de energia eólica é inspirador trabalhar com isso, porque é a segunda maior fonte da nossa matriz elétrica. O Brasil tem um privilégio, né, de dispor de recursos renováveis. Então, mais de 80% da nossa matriz elétrica ela é renovável. Embora a matriz energética não seja tão bonita assim, né, 50-50, né, não é tão renovável. No ranking global, a gente está em 5º lugar, é uma posição de bastante prestígio em termos de renovabilidade. Os nossos recursos são, de fato, estudados pelo mundo inteiro, de fato, são muito abundantes. Então, nosso fator de capacidade, né, que é onde a gente afere ali a potência dos nossos recursos, estão mais de 50% do fator de capacidade da eólica, enquanto a média no mundo é em torno de 30%. Então, é bem interessante a gente observar enquanto a gente dispõe desses recursos. Obviamente, a minha caixa ela é eólica. A Beólica, recentemente, ela assumiu uma frente de novas tecnologias além da eólica, porque a gente consegue observar processos bastante interessantes da energia eólica associada a baterias, associada ao armazenamento, e até a fonte que a gente, por conta das especificidades, é a energia eólica offshore, que tem agora um marco legal que foi recentemente aprovado, e a gente está caminhando na direção de desenvolver essa tecnologia. Então, de fato, há um mundo a ser explorado que a Beólica quer e está por dentro. A gente é uma associação de mais de 127 associados dentro da cadeia produtiva, então a gente tem desde fabricantes, investidores, geradores de paz, a gente tem, na questão da parte de logística, toda a cadeia produtiva está abraçada, abarcada nos nossos membros e associados. Academias, instituições também fazem parte da Beólica. Então, a gente é alimentado, retroalimentado por vários desafios e oportunidades dessa cadeia produtiva, que ela é muito extensa, e agora com offshore ainda mais, né? Porque, enfim, portuária envolve outras especificidades. Bom, eu trouxe alguns números, é óbvio, como uma advogada eu anoto tudo porque eu esqueço de números. Então, eu tenho aqui, já falei que a gente está com, não falei não, é a segunda fonte, tem mais de 30 gigas, 34 gigas de eólica offshore. Aqui a gente considera na matriz elétrica só a geração centralizada, né? Então, centralizada é o que é disponível para todo o sistema elétrico, sistema interligado. A gente vê em oportunidades interessantes, porque só de capacidade acumulada de eólica, ou seja, de usinas que já foram autorizadas, a gente tem um potencial previsto de mais de 55 gigas até 2030. E, assim, é infinito a capacidade. Só não é maior por dificuldades que a gente tem em relação ao acesso de transmissão, que a gente pode até comentar depois, dificuldades associadas à infraestrutura do próprio país mesmo, de permitir o escoamento dessa capacidade, mas não por uma limitação do recurso eólico. E até recurso físico, né? A gente tem muitas áreas ainda disponíveis onshore e offshore, né, no mar, para explorar essa tecnologia, obviamente, respeitadas as limitações do próprio meio ambiente, né, do próprio país. Bom, trazendo alguns números que eu acho interessante, que eu gosto muito de falar, que é a cada
R$ 1 investido em energia eólica, 2,9 voltam para o PIB. Então, assim, é interessante observar que, ainda que haja externalidades negativas, né, como qualquer investimento, a gente também consegue uma certa harmonia em termos de desenvolvimento local, social e aderente ao meio ambiente. Inclusive, eu acho que vale a pena revisitar o próprio site da Abeólica. A gente publicou um programa de boas práticas, porque cada vez mais, quanto mais expansão desse recurso, desenvolvimento da tecnologia, a gente vê como indissociável a gente não discutir o impacto nas comunidades, o impacto na vida das pessoas e como essa tecnologia pode ser expandida de uma maneira sustentável. E aí, nesse relatório, a gente fez uma super pesquisa, a gente tem um departamento específico ali de ESG, embora sejamos muito pequenininhos, né? São 22 colaboradores na Abeólica. Então, esse programa de boas práticas, essa cartilha que a gente desenvolveu, tem várias frentes que a gente, ainda que não estejam regulamentadas, a gente indica como boas práticas para orientar e trazer diretrizes para o desenvolvimento dessa tecnologia aos nossos associados, né, de forma consciente. Bom, eu acho que só faltou falar, que eu falei bastante, mas eu acho que faltou de falar um dado que eu acho bem legal para compartilhar, que eu não tinha me dado conta. Na Abeólica, nós somos 22, mas 17 são mulheres. Então, e a Elbia fala que foi sem querer querendo, porque a gente, acho que ter uma líder, né, como a Elbia, ela naturalmente faz essa seleção, claro, né, olhando as brilhantes mentes dentro da Abeólica, ela seleciona com esse olhar muito mais amplo, né, e inteligente, né, sobre a escolha dos colaboradores. E somos a maioria mulheres, assim, massacrante, assim, a gente entra nas reuniões, aparece um outro, assim, um homem. E é bonito de participar de eventos assim, e cada vez mais você vê, principalmente no setor elétrico, com essa cara mais feminina. E isso eu acho que vale a pena citar as representantes de outras associações, como a Marisete, na Abrage, a Renata Isfer, da Biogás, a Josi, da Pini, a Thalita, da Absolar. Então, acho que tem uma galera bem interessante, bem inteligente, bem criativa, colorindo, diversificando muito mais esse nosso setor, tornando muito mais inteligente nas escolhas e nas soluções por conta dessa diversidade. Acho que essa é a apresentação e a resposta. Obrigada. Não, maravilha, né? Mostra uma esperança também, né? Uma entrada, a geração de empregos, né, no setor de renováveis promete muito. E claro que as mulheres vão ter um papel fundamental em todo esse processo, em toda essa história. Né? Então, realmente faz diferença, sim, ter representatividade, ter líderes, né, que encabeçam temas que representam do Brasil na COP, né? Enfim, né? São realizações, né, efeitos maravilhosos. Vamos passar, então, agora para a Flávia. Né? Flávia, como gerente geral de operações da Green Lane, uma empresa com atuação no Brasil, no Canadá. Eu quero saber um pouquinho como você enxerga o mercado de biogás e biometano, né, nesses dois países, como a gente está em relação ao Canadá também, quais as tecnologias que vocês estão importando pelo Brasil, quais estão sendo mais demandadas, se puder entrar um pouco mais em detalhes, em outros países da América Latina, e se puder também comentar ou compartilhar com a gente um pouquinho sobre a aplicabilidade e viabilidade de projetos, né, aqui de pequeno, médio ou grande porte, também seria incrível, tá ok? Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por ver tantas mulheres aqui. Eu, quando cheguei, eu falei, nossa, eu cheguei e tinham 3 homens. Aí eu falei, começou a vir um monte de mulheres e tal. E eu comecei a pensar no começo da minha carreira, há muitos anos atrás, eu era a única mulher, às vezes, na mesa. Muitas vezes. Né? E eu sou economista. E eu sempre trabalhei em empresas de engenharia.
E, às vezes, eu era a única mulher economista nesse universo. E agora a gente poder ver, compartilhar, e é muito gostoso. É uma satisfação imensa. Bom, falando um pouquinho, né, a Green Lane é uma empresa canadense no Brasil. Eu sou representante da Green Lane aqui no Brasil. Iniciamos as operações aqui no Brasil há um ano e meio, mais ou menos, mas no mundo ela tem mais de 35 anos. Temos 355 plantas de biogás, biometano, né, de purificação de biogás e biometano. Mas eu, Flávia, já estou no setor elétrico há muito tempo. Então, eu trabalhei primeiro na parte de hidrelétricas, né, empresa de hidrelétricas. Depois, eu tive uma passagem curta com parte de turbinas a gás. Fui depois trabalhar na parte de eólica, um pouquinho solar, e depois eu vim para biogás e biometano. Então, assim, eu conheço bastante da parte do setor elétrico, sei o quão difícil é esse setor, e agora acho que é muito grata a oportunidade que eu tenho de falar sobre biogás e biometano, porque é um mercado que é muito grande. O Brasil, assim como o Canadá, ele tem um caminho enorme, né? Assim, tem muita biomassa disponível. Temos uma série de dificuldades, né? Assim, eu vejo assim uma série de desafios, mas enaltecendo primeiro as coisas boas que a gente tem biomassa próxima aos centros, né? Então a gente tem, por exemplo, o nosso a área de sucroalcooleiro, frigoríficos, os aterros sanitários. Eu acho a parte de aterros sanitários é a coisa muito legal, porque você sai do seu lixo que você criou, você separou, foi para o orgânico, ficou antes era um lixão. Hoje é um aterro controlado, quer dizer, você faz um duto de gás, você tira o seu biogás e ali você purifica e vira gás natural renovável. Então, assim, isso é muito rico, né? Ter oportunidade de trabalhar com isso é muito interessante. A gente tem projetos que começaram, biogás é um assunto recente no Brasil, né? O primeiro projeto vai em 2010, então é um assunto super recente, né? A gente começou mais com a geração de energia, né? Então, em 2010, você tem as primeiras usinas começando com a parte de geração de energia, diferente um pouco do que a gente vê na eólica e na solar, era muito focado na GD, né? Então, a gente tinha projetos de GD até 5 megas, e aí você tinha um incentivo para você tinha um atributo para você poder gerar a sua energia. A partir do momento que isso caiu, o mercado começou a olhar mais para a purificação. Então, começou aí e derivar os projetos mais para a parte de biometano, né? Isso é uma diferença grande que a gente tem do Canadá. O Canadá já está mais... Eu digo que os Estados Unidos e o Canadá estão há 5 anos à nossa frente, na parte de biogás e biometano, e a Europa está há uns 10 anos na frente da gente. Então, muito do que a gente cria para cá, a gente traça como estratégia para o Brasil, é muito focado no que a gente viu há um tempo atrás, no Canadá. Né? Então, por exemplo, no Canadá, você tem uma estrutura muito grande já de dutos, né? Então você já tem isso daí. Então você pode tirar o seu gás, o seu biogás, o seu biometano, e você já coloca no duto. Aqui a gente tem um projeto até agora, que a gente coloca aqui, é o projeto da Cocal, onde a Green Lane forneceu equipamento. É um projeto muito novo, 2020, 2021. Que ele entrou em operação, né? Então, você tem uma série de atributos, né? Então, você tem já uma questão de atributos, você tem, por exemplo, o FCS, que é o Fuel Carbon Standard. Isso aí é um atributo que você coloca, você paga. Então, o dono ele paga para você ter um gás renovável. Então, você paga, você tem um pouquinho mais para você falar que você está diminuindo sua parte de carbono, você tem crédito de carbono, você tem tudo isso já estruturado. Nós estamos engatinhando nessa parte de marco, né, regulatório. A gente teve a nossa primeira vitória em outubro do ano passado e ainda estamos muito... A gente tem RenovaBio, a gente tem algumas coisas, mas ainda está muito próximo, muito pouco presente, né? Ninguém conta com isso, né? Você, por exemplo, lá eles pagam um percentual a mais para ter essa molécula. Aqui não, é o preço de mercado, muito pelo contrário. É o preço da Comgás menos tantos %, né? Assim como no setor elétrico. Então, assim, a gente vê isso, mas eu acredito muito, respondendo a sua primeira pergunta, que a gente está no caminho certo, a gente tem muito caminho ainda para trilhar, mas eu acho que a gente vê um apetite muito grande. A gente vê, por exemplo, uma regulamentação da ANP,
Isso é muito importante, que está acontecendo. A gente vê bancos, BNDES, FINEP, que estão atrás, que estão tentando dar uma segurança para a gente com relação a crédito, né? Então, eu vejo um caminho muito positivo, né? Mas tem, claro, que tem seus desafios, né? Com relação às tecnologias, eu posso tentar passar um pouco do que a gente tem, né, de tecnologia, pensando assim, desde do começo, né, da resíduo, você tem, então, por exemplo, na agroindústria, né, você tem o resíduo sólido, você tem lá a produção de vinhaça, que hoje é um problema para o sucroalcooleiro. Você pega essa vinhaça, você coloca num biodigestor, né, esse biodigestor tem diversas tecnologias na parte de biodigestão, você tem CSTR, você tem biodigestores híbridos, vai depender da tecnologia, mas você coloca isso, você vai tirar o seu biogás, você vai ter que fazer um tratamento de dessulfurização, porque a gente tem muito enxofre, né, na nossa parte agro, então você tem todo o processo de dessulfurização, que também são tecnologias diferentes, então tem prós e contras de cada tecnologia. A Green Lane tem a tecnologia de dessulfurização química, mas a gente tem biológica, tem carvão ativado, tem outras tecnologias também. Aí, saindo da parte de dessulfurização, você vai ter dois caminhos. Você pode ir para a geração de energia, com motogeradores, normalmente, pequenas turbinas também, mas mais focado em motogeradores, ou você pode fazer o refino, né? E aí o refino da purificação seria o processo de purificação, que seriam, aí você tem 5 tipos de tecnologias, que são membranas, ou PSAs, ou lavagem com solvente, lavagem com água, ou a criogenia. E tem prós e contras. A Green Lane ela é muito agnóstica com relação à tecnologia. O que vai digitar o que é melhor para cada site é exatamente qual é a melhor aplicação, se é GNC, se é liquefação, qual é o teor de nitrogênio, oxigênio, a composição do gás. Então, tudo isso muda de um para outro. Então, a Green Lane, com relação a isso, ela é agnóstica à tecnologia. Nós temos 3 tipos de tecnologia e a gente escolhe a tecnologia de acordo com o que a gente precisa. E aí, depois disso, você tem a compressão e a liquefação, ou você coloca num duto, né? O que a gente vê mais como futuro, né? O futuro, e eu acho que o que a gente tem assim como não fazer uma comparação com o gás natural fóssil. O nosso futuro é a gente comparar com o diesel. Então, quanto eu posso descarbonizar tirando o diesel da minha planta, no meu sucroalcooleiro, por exemplo, na minha frota de caminhões de lixo, quanto eu posso tirar do diesel e quanto eu posso pôr um gás natural renovável. É essa sacada que o pessoal tem que entender, que isso daqui é uma mudança grande. De graça, né? Não falo de graça, mas o biogás está lá, né? Então, o custo é o custo da operação, né? Então, assim, pensando em descarbonização, eu acho fantástico. Falando um pouquinho que você perguntou com relação a projetos menores, né? Até explicando um pouquinho de quão novo é esse mercado, né? A gente começou o primeiro projeto de biometano, é um projeto que é tecnologia nossa, da Green Lane, em 2014. É uma planta no Rio de Janeiro, né? Próxima a São Pedro da Aldeia. É uma planta pequena, de 1.200 metros cúbicos hora. Quer dizer, não tão pequena, mas uma planta pequena num aterro sanitário. De lá para cá, a gente tem mais autorizadas pela ANP cerca de 50 plantas, né? 50 plantas que estão ou em construção ou já em operação. Em operação são só 12 plantas, né? Então é muito pouca planta ainda em operação, né? Mas a gente está vendo assim, de 2023 para 2024, um crescimento de 15%. De 2024 a 2025, é esperado um crescimento muito maior. Então, assim, até 2030, a gente fala em 830 plantas. Então, assim, é um crescimento muito grande, num mercado que está latente, e o mercado do Canadá e o mercado dos Estados Unidos é um mercado que já está maduro, né? Então, eu vejo que isso daí é um diferencial e uma oportunidade para muitas das mulheres e dos homens, enfim, de todos, né? Falando então dessas pequenas plantas, o que eu vejo hoje ainda são plantas grandes. Então, a gente tem maior parte das plantas são plantas ainda muito grandes, porque são em aterros sanitários,
e a gente está vendo só falando dos maiores aterros sanitários. Então, recentemente, nós fizemos a inauguração do aterro de Caieiras, que é o maior aterro do Latinoamérica, né? Então, ainda estão projetos grandes. Mas a gente tem já tecnologias, algumas tecnologias nacionalizadas e modulares para poder fazer em sites menores, né? E viabilizar. Então, hoje, pensando numa planta, uma planta de 750 para cima, já é uma planta viável. Né? Então, assim, em termos de CAPEX e OPEX, ele é uma planta viável. Quando a gente fala um pouquinho menor em escala, aí a gente tem que fazer um pouco mais de planejamento, conta, enfim, mas também é uma coisa que não dá para a gente descaracterizar. Então, eu acredito muito que sim, é possível, mas eu ainda tenho um pouco de fazer um pouco mais de conta aí para chegar no número. Mas é possível, sim, eu acredito muito. Isso, gente. Maravilha, né? Um bom saber, então, né? Olha só, tem várias tecnologias já disponíveis no mercado, né, para serem utilizados em projetos, né, para a gente conversar com prefeituras também, né? Nossos aterros é uma situação preocupante das cidades, né? São problemas urbanos que precisam ser resolvidos, né? E eu vi instalações no Canadá também, né, que já estão realmente muito à frente, né, em termos de regulamentação, de infraestrutura disponível. E esse é o caminho, na verdade, para o futuro, né? Um futuro mais sustentável. Né? Então, vai ser assim mesmo. Né? Bom, e agora também, né, passando para a próxima pergunta, né, que vai ser para ambas também, né? Justamente os desafios e oportunidades de negócio que vocês percebem, né, principalmente com a entrada de novas clean techs, né, que a gente chama de... são startups de inovação e sustentabilidade, né, com foco em energias renováveis, voltadas, então, se vocês entendem assim, que quais cases, né, quais estudos de caso vocês podem trazer assim, de sucesso que foram implementadas, vocês podem nos dar alguns exemplos também, né? Talvez entrar um pouco mais em detalhes até em linhas de financiamento, né? Quais foram os entraves, contar um pouquinho da história também, né? Começa contigo, então. Obrigada, Rosane. Acho que tem um ponto que eu queria pegar da fala da Flávia, que é lidar com essa abundância, né? E também com um certo inconformismo também por essa matriz energética ainda ser muito poluente. Porque ainda há, dentro dos nossos fóruns, um discurso do tipo: a gente está tão limpinho já, a gente já é renovável, então nem precisa a gente gastar muita ficha com isso. E a verdade é que não, a gente desmata bastante, a gente polui muito, o nosso consumo ainda é muito muito desconcatenado com as informações do nosso setor e pouco responsivo. Então, tem muitos pontos de melhoria, muita coisa a ser feita, e até para como administrar esses recursos que são abundantes e nas suas várias frentes, né, a eólica, solar, biogás, a gente tem uma infinitude, né, de possibilidades e a gente tem muita sorte, né, em termos de recurso mesmo, né, de estrutura enquanto país, né, biológica. A gente tem que se aproveitar disso e se aproveitar de uma demanda global, né, que é pungente, que é cada vez mais deficitária. A gente vê conflitos geopolíticos, situações que estão o tempo inteiro borbulhando, que trazem aí uma necessidade de adequação global em termos de metas de descarbonização e sustentabilidade. E olhando essa demanda versus essa oferta que a gente tem essa capacidade de produzir, cada vez mais a gente vai precisar de soluções inteligentes. Investidores e das suas mais diversificadas frentes. E aí eu estava aqui pensando, né, quais exemplos eu poderia até trazer para esse debate. E a gente vai desde investidores como Casa dos Ventos, né, uma grande empresa que apostou no segmento renovável e é inteiramente renovável. A gente tem empresas
de que utilizam a inteligência artificial a nosso favor, e é uma coisa super interessante, né? Porque enquanto os outros setores, talvez setores mais tradicionais, eles conflitam um pouco com a inteligência artificial, né? Nossa, vai tirar emprego. No nosso segmento, a gente fala, nossa, está abrindo vaga, né? Oportunidade de emprego. Porque é isso, a gente tem algumas empresas, né? Eu vou trazer o exemplo da Volt, que é um grande parceiro da Beólica, que usa a inteligência artificial para avaliar, por exemplo, dados de cortes e níveis de cortes de geração do nosso segmento. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos meses, nos últimos anos, né, desde do apagão de 2023, a situação ficou tão severa em termos de hostilidade operativa, de conservadorismo, que as renováveis estão sendo cortadas. E nos últimos meses, se eu não me engano, fevereiro, o corte foi de 20%. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa de geração que está sendo jogada fora. E essa geração, por uma questão regulatória, acho que nem vale a pena abrir, mas recentemente foi colocada para o gerador. Esse risco é seu. Então, enfim, judicializou uma porção de coisas que tem acontecido. Então, cada vez mais os investidores eles buscam respostas e como prever de alguma forma esse risco. E essas empresas, elas têm auxiliado muito na avaliação desse risco e, do outro lado, bancos, investidores, eles estão preocupados em como avaliar esse risco, precificar esse risco para oferecer opções de crédito mais vantajosas. E aí, vira e mexe, a Beólica é abordada por uma empresa nos mais diversificados ramos de atividade, oferecendo soluções e produtos que a gente não tinha ainda pensado, a partir de soluções tanto no tratamento de dados, na gestão tanto da avaliação do recurso eólico, como na possibilidade do corte futuro, considerando essas novas influências que não só dizem respeito a esses cortes e à utilidade operativa, mas, por exemplo, com o incremento de geração distribuída, que são essa geração que é barra consumo, que ela não é, ela cresce de um jeito distante da realidade operativa. Então, quando alguém decide colocar uma planta solar em casa, ela não combina muito bem com o operador nacional do sistema. Ele está colocando uma placa solar lá e isso vai crescendo, e o operador nacional ele não sabe com qual consumo ele conta e qual geração que ele conta. Então, essa é a realidade de desafio que a gente experimenta, mas que, ao mesmo tempo, traz inúmeras perguntas e provocações que o setor privado vai poder nos trazer em termos de soluções. Como mensurar? Quais opções regulatórias poderiam ser mais interessantes para o próprio operador nacional conseguir administrar esses recursos distribuídos, que não estão... Como que ele conseguiria operar uma geração distribuída, de alguma forma? Porque é necessário. E algumas provocações a gente tem feito no âmbito da regulação, com consultas públicas. Existe hoje um GT de cortes que o Ministério de Minas e Energia, junto com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, tem promovido para tentar identificar mecanismos de mitigar o corte de geração, de trazer um consumo mais responsivo e, de alguma forma, também conseguir administrar esses recursos de uma forma mais inteligente e eficiente. E essas perguntas, a gente aqui como, né, braço, assim, a associação, ela mais o que é um intermediador, né, desses investidores, desse segmento com o setor público. A gente precisa. Então, a gente gosta de estar nesses espaços para poder absorver soluções. A gente tem, eu até pedi aqui uma ajuda do pessoal aqui, que na Beólica a gente é dividida em 2 diretorias, né? Eu fico na diretoria regulatória, eu falo que é a diretoria dos problemas, e a diretoria de novos negócios, que traz essas soluções. E aí eu falei para o Matheus Noronha, que ele cuida de offshore, me lista algumas empresas de clean tech que você acha interessante.
Ele me mandou uma lista tão grande. Falei, não, tá, entendi. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E aí a gente vai para baterias, a gente vai para armazenamento, muitas soluções inteligentes, marcos legais importantes, marco do offshore que eu comentei, a de hidrogênio foi também um marco legal. Inclusive, gosto de falar isso porque a associação bateu tanto ali no Congresso. É o lobby do bem, o lobby do bem. Porque é isso, né? O lobby é mal visto, né? E a gente precisa precisa defender o lobby. O advocacy, né? Como eles chamam. A gente conseguiu, nessa reforma tributária, por exemplo, colocar a palavrinha hidrogênio de baixo carbono, ali no 225 da Constituição. Claro, né? Quem colocou foram os congressistas ali, os parlamentares, mas depois de muito debate, a gente falou, puxa vida, vale a pena criar políticas de fomento na diretriz da Constituição, nessa pegada da reforma tributária, que favoreça tecnologias que justamente atendam aqueles princípios ali, né, de descarbonização. Então faz sentido, principiologicamente, né? Faz sentido. E eles colocaram, quando a gente viu aqui, falou, puxa, é aí que a gente começa a fazer um trabalho legal. Essa comunicação, a gente conseguir traduzir para pessoas muito bem intencionadas, muito técnicas. Tem muita gente competente, né, administrando nosso país também, né? Então, a gente conseguir levar isso, ser um condutor e conseguir fazer transformação na lei, na Constituição, imagina, é muito, muito importante. Importante. Claro. Eu acho que porque a gente está sendo transmitido também. Para poder, peraí. É que o pessoal de casa para escutar você também. Tá bom. Eu, como advogada, também tenho várias dúvidas, né, de regulatório, e como se abriu esse espaço, eu queria aproveitar para, como você já falou aí dos desafios, só para a gente não perder o gancho. Como que a Beólica está vendo aí todas essas questões? Porque a gente sempre bate muito, a gente quer a transição, a gente quer a descarbonização, mas regulatoriamente a gente vê que nós estamos sendo aí, de certa forma, exatamente, chicoteados na medida em que você tem o curtailment, você tem a questão das baterias, que agora eles falam que para eu ter um espaço para as baterias é um valor tão imenso que eu não consigo ter data center no Brasil. Tem um outro ponto com a MP 1300, com os problemas que é algo que é para a gente valorizar essa transição. Vem uma MP agora do setor elétrico que acaba prejudicando o consumidor da energia renovável. Então, assim, como que a Beólica, eu digo a Beólica não só na parte regulatória, mas como os investidores, eu acho que é mais nesse sentido, porque não é questão aqui, não é discutir juridicamente, né, até porque é muito chato, mas deixa isso para a gente. Mas, assim, qual que é a visão dos investidores nesses temas regulatórios mesmo, nessas preocupações, porque isso acaba, de certa forma, desincentivando aquele investidor. A comercialização de energia, eu tenho um prazo até no final do ano para registrar meus contratos na CCE. Então, como que você vê a preocupação do investidor no Brasil diante de um cenário tão inseguro, né? De tanta insegurança jurídica, que a verdade é essa? Obrigada. Qual que é o seu nome? Luciana, obrigada. Obrigada e ao mesmo tempo, puxa, Luciana, eu ia só falar, né? Puxa, a gente é abundante, tem muita coisa boa. E aí você. Mas é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Há um descompasso muito grande, e eu acho que é importante falar isso. Entre uma desarticulação muito grande, uma falta de governança, na minha opinião, entre isso, a filosofia, o discurso que a gente pretende fazer para atingir essas metas globais, em relação a como o Congresso, o Executivo, as agências se comunicam. Eles não estão falando exatamente a mesma coisa. Exatamente.
E eu acho importante trazer coisas que vão na contramão do que você bem mencionou, né? Houve uma medida provisória, puxa, que legal, abrimos o mercado. Pô, era o que a gente estava querendo. Mas você, renovável, só vai conseguir registrar seus contratos até o final desse ano. Depois você não vai conseguir passar o incentivo que você, como fonte incentivada, renovável, tem. Ou seja, como que fica o horizonte dessas fontes? E aí, vem na semana passada, olha só, eu estava com dificuldade de entender isso. Uma lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e o Executivo vetou um monte de jabuti, né, que são aquelas matérias estranhas, né? Então, a lei de offshore foi aprovada limpa, só para permitir a exploração do recurso eólico também no mar. E lá tinha um monte de penduricalho do gás, do pessoal do gás, do outro gás. O pessoal das PCHs. E assim, não tem nada a ver com a fonte, mas não, criando reservas de mercado dentro de uma lei que não tinha nada a ver com aquilo, só para perpetuar alguns tipos de benefícios, sem nenhuma justificação técnica. E aí essa lei foi aprovada limpa, o executivo limpou aquilo tudo, sancionou. E aí, semana passada, o Congresso derrubou os vetos num comunicado. E parte desses vetos. Então, eles ainda falam assim, eles colocaram como compulsória a contratação de 5 gigas de hidrelétricas de PCHs, algumas benesses ali para a Proinfa, e até para Eólicas do Sul. E aí eu tô falando aqui, teve uma turma lá que colocou Eólicas do Sul uma reserva de mercado, contratação compulsória. E aí ainda tem dispositivos relacionados a carvão e a gás natural, também prevendo contratação compulsória, que provavelmente devem voltar também, devem ser derrubados também. Aí não se sabe se vai vir via medida provisória ou vai vir... E aí você já começa a perceber que, puxa vida, assim não dá para jogar, né? Assim não dá para apostar nesse país. Como assim? E é óbvio que o investidor ele está extremamente assustado. A situação que a gente percebe ali, a gente tem algumas agendas na semana que vem para explicar o que está acontecendo, primeiro. E em relação aos cortes, existe uma perspectiva, e aí eu digo porque nosso presidente diz, então eu estou autorizada a dizer, que o Ministério pegou o tema e vai soltar uma portaria em 2 semanas, é o dado que eu tenho mais fresco, resolvendo a situação dos cortes, ou pelo menos criando uma situação de acordo. Só para vocês terem noção, a linha do tempo é complexa. Até 2017, coisa assim, a agência reconhecia o corte de geração como ingerenciável, e quem pagava isso está na lei, era o consumidor, porque era uma questão de sistema. Aí ela fez uma consulta pública muito rápida, e aí ela publicou uma norma que diz, não, isso não é risco seu, é risco do gerador. Contrariando o que dizia a lei. Aí, óbvio, judicializou. Tem um passivo bilionário, não é milionário, bilionário, de gente que foi cortada e não recebeu nada por isso. Ah, mas a alocação de risco não deveria ser do gerador. Não, a lei diz o que é a alocação de risco. E para você precificar, você criar contratos em cima disso, você se baseia nas regras do jogo. Se a regra muda no meio do caminho e diz para você assumir um risco que você não consegue gerenciar, naturalmente a conta do consumidor vai ser ainda maior, porque o preço vai ficar maior. Então não é mais fácil você criar o encargo ali para pontualmente fazer aquilo funcionar? Aí não, aí você cria outras leis que criam outras reservas de mercado, o corte aumenta ainda mais e você favorece determinados grupos a despeito do consumidor. Então, infelizmente, a notícia não é muito boa. E a resposta que eu tenho que dar, ela é complexa.
Porque é óbvio que existem soluções, e aí eu acho que vale a pena dizer, a Agência Nacional de Energia Elétrica está trabalhando em meio período, porque não tem recurso financeiro para pagar funcionário na agência, na ANEEL. Como a Agência Nacional de Energia Elétrica, super capacitada, é ali que sai a fonte das nossas discussões todas regulatórias, é ali que a gente pode formular, implementar políticas públicas. Ela não está conseguindo trabalhar, ela não está conseguindo porque ela não tem braço, ela não tem recurso financeiro. Então, eu acho que é um alerta aqui, um apelo que eu acho que a gente pode fazer enquanto sociedade civil para que a gente cobre a reestruturação desses órgãos e o fortalecimento dessas instituições, porque não tem fortaleza no setor privado sem o setor público. A gente precisa dessas instituições trabalhando de forma eficiente. Então eu não tenho muita coisa boa para falar aqui. No lado regulatório, me falaram que eu ia falar mais da questão das cleantechs, né? Da questão das soluções. A questão regulatória eu não ia falar, mas ela falou para falar. Mas é complexo. É complexo. Mas obrigada pela pergunta. Eu acho importante, até porque a gente precisa trazer isso conjugado mesmo, até para que a gente consiga apontar o dedo na direção certa, né? E aí cobrar essa questão mesmo do jabutis. Puxa vida, quando eu vi saindo até no Jornal Nacional, assim, uma coisa repercutindo maior, assim, falei, puxa, vai gerar um constrangimento. E não gerou. E não gerou. Mas talvez a gente precisa bater mais, a gente precisa constranger ainda mais, porque é muito feio. É muito feio. Então, está sendo feito, é muito feio. Agora ficou difícil aqui para mim, hein? Não, olha só. Ela falou uma coisa muito importante. Eu acho que quando eu me formei, em 2000, eles falaram para mim assim, o Brasil é o futuro, né? É o país do futuro. O negócio tá... E eu estou esperando esse futuro chegar. Já tem 25 anos e não chegou. Mas a gente tá aqui. Estamos fazendo negócio, estamos criando, estamos desenvolvendo. Então, eu acredito muito que tem oportunidade. Falando um pouco das cleantechs, no mercado que eu atuo atualmente, né? Existe um crescimento muito grande, né? O mercado era um mercado muito pequeno até 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, né? Se dependia muito demais de empresas de fora que estavam aqui. Então, a gente tinha alguns incentivos, tipo o ex-tarifário. A gente tinha alguns incentivos, mas eram muito poucos. Hoje, a gente vê muitas empresas, e principalmente empresas brasileiras, começando no mercado, né? Então, tem muita oportunidade. Se você for pensar, a Greenlane começou numa faculdade. Na Nova Zelândia, a Greenlane começou numa universidade na Nova Zelândia e com um grupo inglês, e aí ela foi se desenvolvendo há 35 anos atrás, e a gente está aqui. Então, e hoje nós somos líderes e pioneiros no Brasil e em vários lugares no mundo. Então, eu acredito muito que vai ter oportunidade. O mercado de biogás, biometano, é um mercado que está muito focado nisso. Então, a gente teve, recentemente, em abril agora, a gente teve no 7º Fórum do Biogás. E esse 7º Fórum do Biogás, a gente tinha um espaço bem grande de startups. Então, foi muito interessante ver essas startups participar, conversar e trocar assim, essas experiências. Então, eu acredito bastante nisso, acredito bastante que isso daí é uma força que está vindo e que a gente tem que dar todo o suporte, né, para as fintechs e para todas essas empresas que estão começando, essas startups e tudo. Uma coisa que eu queria até falar um pouquinho, o mercado eu comecei na parte de biogás em 2018, 7 anos atrás. Nos primeiros fóruns que eu fui de biogás, nós eram 50 pessoas. Nesse último fórum, a gente estava quase em 900 pessoas. Então, assim, tem crescido muito esse mercado. Então, assim, claro que a parte regulatória, claro que isso tudo não ajuda. É um dos principais desafios que eu vejo, né? A gente tem uma insegurança jurídica, uma insegurança
regulatória, a gente tem uma segurança, né, com relação à burocracia brasileira, mas a gente tem oportunidade, o Brasil tem oportunidade, né? Ainda mais quando a gente fala de matriz renovável, né? Que a gente não conta, graças a Deus, não está contando com nenhuma matriz fóssil, né? Então, eu acho que é muito interessante. É isso. Obrigada, Flávia. Obrigada, Bárbara, pelas excelentes discussões. Eu acho que faz parte, sim, do nosso debate a gente falar um pouquinho dos desafios, porque, afinal de contas, está sendo lançado em notícias, né? Está tendo muitas preocupações mesmo, né? Mas também surgem oportunidades, tem novas startups também, e a gente sabe que o Brasil vai crescer nesse sentido, apesar dos entraves, né, que a gente está vendo, que espero que sejam problemas que sejam resolvidos aí. Nós estamos para ver os próximos capítulos, né, do desenrolar regulatório. Né, mas, falando também um pouco de capacitação, né, na Medicid a gente acredita muito na questão de capacitação, na entrada de pessoas no setor de energias renováveis também, né, até para ocupar cargos, né, também em entidades, instituições. Né, então, nós temos feito capacitações sobre biocombustíveis, elétrico, também trabalhado com a parte de eólica, né, capacitação em renováveis, para criação de cursos no Senai, nos IEFs, capacitação de professores também na área, e muito em função disso, né, vou direcionando aqui para a última pergunta do nosso painel aqui, que vai justamente, olhando assim a trajetória de vocês, eu acho que é uma inspiração para várias pessoas e mulheres do setor, né, e gostaria de saber, assim, qual dica ou recomendação vocês dariam para mulheres e jovens que querem entrar, né, ou então fazer uma transição de carreira para o setor de energia renovável, seja eólica, seja também biocombustíveis, olhando um pouco também para o momento profissional em que vocês tiveram, né, enfim, se vocês quiserem também trazer à luz algum caso, mas seria ótimo também compartilhar aqui com a gente. Obrigada, Rosane. Assim, fico meio constrangida de falar dicas, né, porque, imagina, também eu estou começando nesse setor, eu tenho 8 anos de setor elétrico, e foi a partir de gestoras femininas, mulheres, né? Eu tive a minha primeira chefe foi uma mulher, engenheira, e depois eu tive uma outra diretora mulher e agora a Elbia. E eu acho que vale a pena contar que acho que na cabeça de todo mundo tem um pouco desse mantra, né, de que eu prefiro gestores homens. Eu acho que eu preferia antes, porque eu achava, e ainda por conta do machismo, né, que é estrutural, que a gente iria competir por espaços, né? E isso ainda acontece, porque, enfim, tem várias explicações isso enfim, na nossa cultura, de que a gente tem que disputar um espaço com uma outra mulher, seja para fins de um casamento, nos primórdios, e depois no mercado de trabalho. E eu, graças a Deus, eu tive a sorte, o privilégio de contar com mulheres muito incisivas, muito coerentes com a própria personalidade, são pessoas muito diferentes, que também é uma outra desmistificação de que mulher tem que ser mais masculina para assumir uma posição de liderança. E isso também foi algo totalmente desconstruído na minha cabeça, o que me deixa muito mais aliviada, porque eu não tenho nada de um perfil mais grosseiro, mais intimidador, não combina comigo. E quando eu vi mulheres estendendo a mão, falando, vai lá nesse evento porque eu quero que você vá. Eu quero que você brilhe no meu lugar. Quero que você mostre a sua cara. Quero que você faça isso. E que é o caso da Elbia agora, né? A Elbia confia muito. Ela confia muito. No final, ela fala, usou fralda, Bárbara? Para ver se a gente ficou muito nervosa. E, óbvio, se eu precisar, Elbia, por favor, me ajuda. Ela vai me ajudar. E depois ela, que lindo. E ela exalta e aquela coisa. E eu acho que esse é um processo que realmente é transformador, porque eu tive a oportunidade de conhecer carreiras mais júniores, assim, estagiárias, analistas, que enfrentaram situações e questões que eu já vivenciei e eu fiquei muito feliz de poder levar. Então, é um processo bonito, é um ciclo que você vai rompendo e você vai estimulando
de fato, dessa sororidade, desse lugar de ocupar espaços e se sentir bem quando uma outra mulher está brilhando. E desconstruir isso na nossa cabeça é muito legal, porque eu realmente parti de vícios do machismo, de essa mulher está competindo. Tive uma gestora lá nos primórdios, quando eu estava estagiando no tribunal, que a minha chefe me cobrava uma estética, né? De eu estar sempre maquiada. E aquilo me bagunçava um pouco. Quando eu estava muito arrumada, ela também dizia que estava muito arrumada. Aí eu falava, calma, onde eu vou, né? E tem esses vícios, isso acontece ainda. Mas eu acho que também é legal a inteligência da gente conseguir observar que esse processo é fruto de um machismo estrutural e começar a driblar um pouco melhor isso, não personificando, essa mulher é assim, mas tipo, essa mulher é fruto desse contexto. Então deixa eu tentar driblar isso aqui e de alguma forma também não ofuscá-la, sabe? É um lance da inteligência, de você administrar isso. E aí, rapidamente contando um exemplo de uma amiga que teve recentemente a gestora dela, o gestor passou a ser gestora, né? A gerente virou diretora e o diretor saiu. E ela ficou um pouco amedrontada com isso. Porque as pessoas ao redor, homens, diziam, e ela é muito difícil. Cuidado. Ela é muito difícil, ela é muito complicada, ela é... E aí ela já veio com muito medo quando ela veio falar comigo. Puxa vida, ela é difícil, ela é complicada. E eu falei para ela, não é fácil assumir a posição de líder sendo mulher, eu imagino. E há muito desse peso dela estar sempre provando que ela é tão boa quanto aquele homem. Então você sendo uma mulher, enfim, abaixo dela ali naquela estrutura, tenta ser parceira dela. Tenta mostrar que ela pode confiar em você. E quem sabe a gente não consegue desconstruir isso, que é um olhar masculino sobre uma líder mulher. Então é isso. Acho que a gente consegue fazer transformações dentro das nossas limitações ali, dos espaços que a gente ocupa, que são de efeito transformador em carreiras, em cima e embaixo. Então, eu daria essa dica. Muito boa a tua dica, gostei dela, gostei. Então, como eu estava contando, né? Eu comecei numa época que mulher era praticamente só a secretária, né? Você anota lá as coisas aqui, faz a reunião. Aí, Flavinha, você anotou? Anotou tudo? Depois você me passa. Era assim, né? E aí a gente vai anotando, vai estudando, vai se provando, porque a gente tem que se provar 3 vezes mais, né? Porque o homem... E aí você chega na reunião e fala uma coisa, aí ninguém fala nada. Aí um homem vai, levanta, fala a mesma coisa, aí todo mundo fala, poxa, aí tá a ideia. Aí é o caminho. Aí você fala, não, tá bom, vamos lá. Então, a dica eu acho que é se provar, é sempre se provar, assim, que eu digo não se provar de se impor, mas não baixar a cabeça. Acho que eu já fiz muito disso. O cara falou você falou e quieta. E eu falei, não, agora não. Eu falei exatamente a mesma coisa 2 minutos atrás e ninguém falou nada. O que aconteceu? Né? Então, acho que a gente tem a oportunidade agora, né, e de a gente poder se impor um pouco mais. A gente estuda muito mais, né? Então a gente devora, pelo menos eu falo por mim, eu devoro, adoro estudar. Então aconteceu isso. Não é o mercado que eu estou, mas eu vou lá para estudar, né? Então a gente tem essa tendência, e olha que a gente tem muito mais outros papéis, outros chapéus, né? Então a gente tem muito mais outras atribuições, mas a gente vai atrás. Então acho que a dica que eu dou é vamos atrás, né? Vamos nos impor, não vamos deixar quieto qualquer situação. Poxa, passou. Não passou, não. A gente tem, graças a Deus, redes de apoio como essa. Até falei hoje sobre as mulheres do biogás. A gente tem um grupo das mulheres do biogás, são 535 mulheres, né? Um grupo grande. Depois, se quiserem, eu posso passar também para vocês. É um grupo muito ativo. Muito legal. Então, a gente tem essa rede de apoio, né? Eu acho que a gente tem outros líderes e outras parceiras, mulheres também, que nos dão todo o suporte. E acho que é isso. A gente tem que acreditar no nosso potencial,
acreditar que estamos lidando de igual para igual e que a gente tem oportunidades e vamos seguir com elas. Não vamos baixar a cabeça, porque não estamos mais nessa há 20 anos atrás aí que a gente tinha que baixar a cabeça e acatar e escrever as notas da reunião, né? É isso. Bom, obrigadíssima, então. Ó, comentários poderosos, né? Então, sintam inspiradas, né, com todos esses debates. E eu acho que, bom, com essa nós vamos finalizar. Então, eu agradeço muito pela participação, né, pelo engajamento aqui de duas pessoas, mulheres maravilhosas que estiveram aqui discutindo aqui com a gente. Depois vai ter um momento de networking, mas eu passo, então, a palavra de volta para a Daiane, para conduzir também a parte de perguntas, se houver mais. Bom, eu também aproveito para agradecer todas as contribuições. É sempre muito inspirador ver mulheres, né, nessa área com tanto empoderamento falando sobre, né, suas áreas de atuação. Então, parabéns, agradeço também a vocês pela colaboração. Então, agora a gente vai abrir um espaço para 2 perguntas rápidas da plateia. Não sei se alguém gostaria de fazer uma colocação. Obrigada. Eu sou a Rox Correia, gerente de Ação e Mudanças Climáticas na Midsídio. Eu queria perguntar para a Bárbara, nesse GT dos cortes, quem participa? A gente consegue ter representatividade que seja capaz de defender o que a gente precisa defender? Como é que está a nossa voz? Assim, não sei se você sabe, né? Mas como é que são os critérios para compor, por exemplo, um GT de maneira a não puxar para o lado mais forte sempre e a gente não conseguir? Obrigada pela pergunta. O GT foi criado pelo Comitê de Monitoramento, ele é composto pelo Ministério, ANEEL, CCE, ONS, são instituições relacionadas ao setor, e eles abriram uma consulta pública para discutir esses temas. Eles listaram alguns temas relacionados aos cortes, uma lista bem extensa, e eles não detalharam muito. Aliás, o que movimentou esse GT foi uma carta que a Beólica protocolou com alguns dos itens que precisariam ser tratados pelo poder público, né? Seja nas diversas frentes ali, do operador, da agência e do Ministério. E aí eles soltaram essa consulta pública, ela encerrou, salvo engano, no início desse ano. Eu estou na dúvida em relação à linha do tempo, mas acho que foi no início desse ano. E tinha metas de execução em abril. E, assim, a execução seria a ANEEL tratar isso, a ONS tratar isso. E algumas ações já estão sendo implementadas. Algumas estão atrasadas. Algumas, por exemplo, uma consulta pública da ANEEL, que trataria de priorização de cortes, para ver quais fontes seriam cortadas primeiro em relação à razão energética, né, por questões associadas a razões energéticas. Se eles iriam cortar, sei lá, primeiro uma hidrelétrica com vertimento turbinável, depois uma fonte eólica, em relação ao custo para o consumidor. Isso estava em consulta pública. A ANEEL, segundo esse calendário do Ministério, deveria soltar uma diretriz, um despacho até abril. E até agora não foi publicado. Então, o que a gente está fazendo, claro que o olhar da associação está muito focado para o ressarcimento, agora que está batendo forte. Mas a gente tem pressionado, na medida do possível, ali, essas instituições para que saiam logo isso que eles se comprometeram. Mas houve esse debate. O espaço curto de tempo de contribuição é verdade, mas houve esse debate aberto ao público. O que o Ministério sempre diz é que eles estão abertos a eventuais sugestões para trabalhar na implementação desses itens que eles colocaram para debate. E, de fato, eles têm mantido esse contato muito aberto conosco. Então, eu entendo que é uma discussão que ainda está aberta e poderia ser movimentada pela sociedade civil caso houvesse contribuições adicionais. Boa tarde, meu nome é Lina, eu sou gerente de eficiência energética aqui na Midsídio. Estou trabalhando no setor de descarbonização de transporte, então eu queria fazer uma pergunta para a Flávia.
porque a gente tem visto muita movimentação da descarbonização do transporte voltada para várias soluções, né? Tanto com biocombustíveis e elétricos, hidrogênio, enfim. Como é que vocês estão vendo essa movimentação da descarbonização voltada para o transporte? Você falou bastante sobre a geração de energia, né, através do biogás, mas como é que vocês estão enxergando isso de mercado? Vejo movimentações, por exemplo, das cidades, né, voltado para a descarbonização do transporte coletivo, algumas cidades colocando frotas de biometano, né, em São Paulo, Goiás. Então, queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo e atuando nesse mercado voltado para o transporte. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Embora eu tenha falado bastante da parte de geração de energia, o futuro a gente vê em outros países de lá fora e o que a gente está vendo aqui é justamente o foco é a parte de descarbonização, da parte de logística, né? Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, né? A gente tem 3 aterros próximos aqui, né, em torno de São Paulo, né? E desses 3, aliás, os 3 têm, mais 2 têm projetos de biometano. A frota desses aterros, ela já tem que ser alimentada a biometano até 2030. Então, já tem. O estado de São Paulo, o estado do Paraná, são estados que são muito voltados à parte dessa parte logística, né? Então, a gente tem bastante incentivo. Então, recentemente, eles fizeram um aplicativo para você poder cadastrar projetos, e nesse aplicativo você coloca o cadastro, quanto você está evitando de carbono, de emissão de carbono. Então, tem um foco bem grande, e o que eu vejo como maior, por exemplo, recentemente, numa feira que teve de agroindústria, eles lançaram primeiro, a Hilux lançou um carro a biometano. Né? Então, é um carro que pilota, ainda está assim, mas ele é um carro a biometano. Né? Então, a gente já tem, por exemplo, na parte de agro, principalmente no agro, a gente já tem bastante tratores, já tem bastante desse maquinário agrícola já com biometano, que trabalha com biometano, gás natural fóssil e gás natural renovável. Então, assim, pensando no futuro, que a gente vê a longo prazo, não é o gás natural competir com o gás natural ou renovável competir com o gás natural, e sim com o diesel, com esse tipo de combustível. O que hoje está ainda pegando um pouco, que é gargalo para a gente, é a questão, a Scania, quem tem os motores, ainda conseguirem entregar, porque eles estão sold out até 2027, pelo que eu tive de informação. Então, assim, hoje ainda tem essa questão, né, que está assim, segurando, travando um pouco, mas assim, é onde a gente vê o maior ganho potencial, porque aí você não está competindo, sei lá, a molécula está 3,5, a gente vai estar com biometano a 3,20. Você não está competindo com nesse range, você está competindo com quanto custa o diesel hoje. A gente está falando de R$5, e aí que está a diferença. Né? Então, é um mercado que está bem forte, eu acredito muito nesse mercado e vejo com muito bons olhos. Sim, sim. Esse é um outro ponto, né? A gente tem, por exemplo, eu estava conversando recentemente com a Panasonic, o pessoal da Panasonic. Eles têm a meta super agressiva até 2030 para descarbonizar. Uma maneira deles descarbonizar é porque eles fabricam aqui no Brasil pilhas. Né? Então, eles estão investindo em projetos de biometano para usar isso como um fator de descarbonização. Né? Então, você vê, por exemplo, hoje a L'Oréal. A L'Oréal está trabalhando com os caminhões dela, né? Buscando biometano comprimido, né? Gás comprimido de biometano, e usando na frota dela. Né? Então, eles já têm até postos de combustível, junto com o pessoal da Gás Verde, onde eles fazem esse abastecimento de biometano. Então, assim, tem muito mercado, e esse mercado da área de combustíveis, maquinários, é uma área que eu acredito muito. É isso. Imagina. Bom, eu vi que pelo tempo a gente tem mais um tempinho para mais uma pergunta. Eu vi que a Vitória queria perguntar, vou passar o microfone. Boa tarde. Foi muito incrível essa discussão, a apresentação de vocês. Gostei muito de ouvir vocês, muito gostoso ouvir vocês duas, a moderação da Rô também. E como vocês mencionaram, esse é um setor que está atraindo
muitas pessoas, né? Pessoas que estão trabalhando antigamente na área das energias não renováveis, estão migrando, né, para as energias renováveis. E eu queria entender um pouquinho, tanto para a Bárbara quanto para a Flávia, quais são as competências que precisam ser desenvolvidas nesse pessoal que está migrando, né, de emprego para a área de energias renováveis. E aonde que está o déficit dessas competências, da forma como vocês estão enxergando? É mais na área técnica, na área de projetos, de engenharia ou gestão? Então, eu queria entender um pouquinho mais essa parte de competências. Obrigada pela pergunta. Obrigada pelo comentário também, pelo feedback. Eu vou sair feliz daqui. Eu acredito, e eu tenho, acho que validado isso cada vez mais, que o profissional ele precisa ter um olhar transversal sobre tudo. Eu acho que em algum momento a gente acreditou que faria sentido você se especializar em determinado tema e ficar cada vez melhor em determinado tema. E eu acho que o profissional que chega nesse setor com um olhar muito especializado e pouco atento ao que está ao redor é um profissional que acaba facilmente sendo substituível ou não aproveitado na melhor forma. E é engraçado que isso acaba sendo reforçado sobre vários aspectos, né? Se você, ao invés de você buscar necessariamente, acho que vale a pena um aprofundamento técnico, sem dúvida alguma. Você precisa conhecer, obviamente, do objeto que você está tratando, mas você precisa ter cada vez mais sofisticação em relação a relacionamento, a informações sobre meio ambiente, ESG, governança social, a diversidade que a gente está trazendo aqui. Você precisa ter contato com arte, sabe? Com filosofia, com história. Então, eu fico muito feliz com isso, porque a minha formação sempre foi no mundo artístico, sempre fui muito voltada à música, muito mais a isso. Gostava muito do direito, mas eu sempre fazia as coisas ao mesmo tempo. E aí, do nada, cai no setor elétrico, aí você fala, não tem nada a ver, né? Eu não aprendi informações sobre eletromolécula, descobri há pouco tempo essa diferença. E eu acho que o mais rico disso tudo é essa curiosidade sobre absolutamente todos os temas e ser aberto a todos eles, sem necessariamente ser um grande especialista em todos eles. Então, quanto mais diverso você for, quanto mais atento às pessoas ao seu redor, acho que mais capacitado, mais apropriado você fica para trabalhar nesse lugar. Então, eu acho que vai muito nesse lugar. Eu acho também, aproveitando até um pouco o gancho que ela falou, eu acho que eu sempre falo que tem que estudar muito. Então, assim, estudar muito é estudar o contexto geral, né? Um pouco em linha com o que você falou. É claro que a gente tem que buscar conhecimento, mas o conhecimento mais generalista, né? O que eu acho que a gente tem é que buscar mais relacionamento, engajar mais com pessoas, sabe? Trazer um pouco mais desse networking, porque eu acho que hoje o mundo todo está muito conectado. Então, quanto mais a gente não perder tempo, porque antes a gente falava perder tempo, mas quanto mais a gente ligar para falar, olha, como é que está o seu projeto? Como é que está? Como é que está a sua pesquisa? Né? E entender um pouco mais, e engajar, e buscar esse tipo de relacionamento, cooperativismo, né? Eu acho que é uma maneira assim, bem importante de crescimento profissional, sabe? Porque a gente está todo mundo muito conectado. Então, a gente tem que buscar isso, sabe? Eu acho que aquela pessoa que ficava no seu computador, trabalhando, só ali, tá fadada não a particularidades e especialidades de qualquer mercado e qualquer setor.
Mas eu acho que a gente, ainda mais por ter essa facilidade, a mulher tem essa facilidade, né? De engajar, de conversar, e a gente atrair outros interesses. Então, acho que isso daí eu acho que é uma coisa que a gente tem que prezar um pouco, é buscar esse tipo de relacionamento, engajamento, buscar essa coisa assim de vamos formar algo junto, cooperativo. As mulheres são muito cooperativistas, né? Elas ajudam. Embora no passado a gente tinha essa coisinha da invejinha, essas coisas, hoje eu não vejo mais isso. Eu acho que a gente quer fazer as outras mulheres brilharem, né? E cada vez mais. Então, eu acho que eu daria essa ideia.